Vai passar várias dicas pra gente, será a psicóloga, né, Catiele Kissula, que está ao vivo aqui com a gente. Inclusive, vocês de casa podem interagir com a gente também. Se tem alguma pergunta, quer interagir com a gente, é 459-9925-4747. Interage com a gente lá. Boa tarde, seja bem-vinda, Catiele, no nosso Ver Mais aqui, falar de um assunto que é muito importante também, porque às vezes a gente tem que saber quando é birra, quando não é, como lidar com isso também, né? E é importante até os pais que estão acompanhando a gente aí saber qual é o momento certo de chamar a atenção também, né? Para a criança não ficar constrangida, ficar com mais ranço ainda. Mas, Catiele, geralmente que fase essas crianças começam, então, a fazer essas birras? Até às vezes é para chamar um pouco de atenção também, né? Primeiramente, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui falando desse assunto tão gostoso e importante para os pais, né? Mauro, geralmente as crianças começam essa fase de birra ali por volta dos de 2 a 4 anos, até uns 4 anos ou mais, né? É a fase que a gente denomina de egocentrismo infantil, né? Foi uma fase aí determinada pelo psicólogo Piaget, né? E fala que nessa idade a criança tem uma ausência da percepção do outro, né? O próprio egocentrismo, então ela centra-se muito nela. E é a necessidade de que as suas vontades sejam atendidas. Então há uma anulação mesmo da vontade do outro, do querer do outro. Então ela volta-se muito para si e passa a manifestar com talvez mais ênfase o desejo dela. Por isso das birras, né? Então, por que elas têm esse costume de fazer a birra? É esse momento dela, de repente, falar, opa, eu tô aqui também? É uma maneira de ser ouvida, né? Porque nessa idade aí, geralmente, eles não têm um desenvolvimento verbal completo, né? Ainda não consegue se expressar e tampouco o entendimento das suas emoções, né? Da sua parte emotiva, de entender o que está sentindo e expressar isso através do verbal. Então, muitas vezes isso transforma através de choro, através de briga, através de bater o pé. Então, é uma maneira de ser ouvida, é uma maneira de fazer valer aquilo que eu estou necessitando de ser atendido. Então, essa baixa capacidade de se expressar contribui muito para que as birras aconteçam. E quando essa birra, ela acontece assim publicamente, como fazer? E geralmente são esses momentos que eles querem chamar mais atenção ali e que os pais ficam mais constrangidos também, né? Então, como lidar com isso? Tem uma frase que eu adoro, que fala assim, os melhores pais são aqueles que não têm filhos, né? Porque eles sabem exatamente o que tem que se fazer, né? Ou o que não fazer. Mas muitos pais acabam cedendo publicamente por medo justamente de passar vergonha ou de não saber como enfrentar aquela situação, né? Mas eles sabem que os pais naquela hora também vai ceder ali para não estar aquele clima todo, né? Exato. E se eu cedo, eu reforço aquele comportamento que eu não quero, que ele é vai a birra, fazer de novo. que é o grito. Então, assim, lembrar que em momentos públicos não é a postura do seu filho que vai determinar o tipo de mãe ou de pai que você é. Não é a birra que ele está fazendo que vai determinar se você é uma boa mãe ou um bom pai, mas sim a postura que você vai adotar, a postura que você vai ter naquele momento. Embora, lógico, a opinião dos outros deve ser secundária, né? Você tem que se concentrar o que é melhor para você fazer com o seu filho naquele momento, né? Saber que ali é uma oportunidade também, sob pressão, mas de contornar essa situação, de aprender a lidar. Então, não ceda às birras, mesmo que publicamente, porque é o momento seu e do seu filho. Ninguém conhece melhor o seu filho do que você mesmo, para saber o que vai acalmá-lo, para saber como contornar essa situação. E esse fato de conhecer, então, como diferenciar uma birra de uma necessidade especial, que aquele ali não é birra, como diferenciar esse momento? Para mim, Mauro, até parece meio insano falar isso, mas para mim toda birra é uma necessidade especial. Eu tenho alguma necessidade que eu preciso ser atendido. Acho que a única coisa que é distorcida é a forma como se expressa isso. Mas para mim todas as birras são uma necessidade que precisam ser atendidas. A gente precisa, às vezes pode parecer insignificante, mas a necessidade do meu filho, se eu colocar proporcional à idade dele, ela é muito significativa para ele. Então, assim, um carrinho que não funciona, se tornou uma birra, uma frustração, para a gente às vezes é tão banal, mas se eu colocar proporcional às idades, as nossas frustrações se equivalem. Então, para ele, aquela birra é muito importante.
Aí quando eu percebo que talvez é uma necessidade diferente, né? Quando elas se intensificam muito, quando elas passam a ser recorrentes, e é importante as mães se atentarem e os pais que quando isso é muito intenso, procurar ajuda profissional, porque às vezes, como você falou, pode ser uma birra ou pode ser uma necessidade, um transtorno, um TOD, um autismo, e às vezes algumas ferramentas que a gente usa caseira não vai funcionar. E assim, o que o pai e a mãe, eles podem fazer durante a birra? Porque a gente vê muito até nos restaurantes, eles darem aquele showzinho e tal, mas como você falou, é uma necessidade que às vezes eles precisam no momento. Mas como o pai e a mãe devem agir nesse momento? Porque a gente vê que às vezes alguns são até meio... não precisava tudo aquilo naquele momento, né? Que acaba ficando mais constrangido até para os pais e para a criança também, né? Sim, eu quero passar uma orientação que os pais podem fazer na prática mesmo, nesse momento. Então, a gente entende, até trouxe um livro aqui de indicação para os pais, que é O Cérebro da Criança, que vai falar justamente isso que eu vou explicar agora, como você lida com validar esse momento. Exato. Uhum. Então, os pais a gente entende que o hemisfério esquerdo, até uma certa idade, ali até uns 3, 4 anos, ele é menos desenvolvido e menos predominante do que o hemisfério direito. O hemisfério direito é o hemisfério das nossas emoções, né? O nosso lado mais sensitivo. Então, a gente entende que primeiro eu preciso validar esse hemisfério predominante, para então eu conseguir trazer a lógica e a razão do hemisfério esquerdo. Então, o que a gente pode fazer? A gente vai validar o sentimento da criança, descrever a situação que ela está a melhor situação possível e a consequência daquela situação e descrever o que ela está fazendo e a consequência. Então, vou trazer um exemplo na prática aqui para ajudar os pais. Então, você geralmente vai se abaixar, olhar nos olhos da criança na mesma altura, falar com um tom de voz mais ameno, mais carinhoso, porque aí você já vai estar acionando o hemisfério direito das emoções, pode usar um toque físico, relar no braço, abraçar o filho. E aí você vai falar para ele, filho, vamos supor, ele quer um sorvete antes de comer. Filho, eu entendo que isso que você está passando pode ser triste, é frustrante quando a gente quer fazer alguma coisa e não pode. Validei os sentimentos, eu te entendo. Agora, ou você vai almoçar e depois nós tomaremos o sorvete, descrevi o que eu quero e a consequência, ou você vai ficar insistindo e chorando e nós não teremos sorvete em momento nenhum. Então, o que você quer fazer? Aí traga a responsabilidade. Passe para ele, você tem essa opção e o que você quer fazer? Só que nem sempre vai funcionar de primeira, né, Mauro? É um aprendizado, né? Por isso que a gente ela trouxe até vários livros ali para dar dicas, aí explicar também sobre isso aí. Mas um problema que é sério também, que muitos pais, assim, eles têm grande dificuldade em manter a palavra do não. Então, como fazer isso também? Como fazer esse momento? Não é não, né? Exatamente. Eu acho que uma das grandes armadilhas que prejudicam os pais em colocar limites é não manter o não, né? Não manter o não, porque hoje a gente vejo muito no consultório, os pais com desejo de serem amados pelos filhos, né? E eles acabam caindo no não para o sim para ganhar o amor, não é o certo, né? Assim, se eu disser não, o meu filho não vai mais gostar de mim, então eu vou fazer um papel legal, permissivo, bonzinho, né? Mas assim, o que nos leva a pensar que a gente deixa de amar os nossos filhos quando eles desobedecem? Geralmente não. Então, o que nos leva a pensar que o contrário se aplicaria, né? Então, impor limites é muito importante. Falou não, é não. Por isso que eu falo para os pais, né? Cuidado na hora de falar o não. Você vai conseguir manter esse não? Pensa antes de falar, né? Mas ali, mas como os pais podem fazer para manter firmes aí, mas acolhedores ao mesmo tempo? Aquela dica que você falou de olhar nos olhos, estar na mesma altura, seria nessa sequência assim também? Às vezes, você pode até falar para o seu filho, eu vou esperar você se acalmar e daí a gente conversa, a mãe está aqui, o pai está aqui para te ajudar. É sempre validar os sentimentos e acolher. E nunca ceder ao comportamento que está acontecendo naquele momento. Então, acho que você vai ser acolhedor, validando os sentimentos dele, se colocando no lugar dele, tentando entender sinceramente o que está acontecendo e
sendo firme na sua postura de, olha, a gente pode fazer isso e isso agora, senão não vai acontecer o que você quer. Eu acho que é a maneira de você acolher e ser firme. E, Catiele, assim, os castigos, realmente eles funcionam no caso de brigas ali? Vale a pena usar isso daí ainda? É uma artimanha boa? Olha, geralmente não. Porque o que acontece? Os pais muitas vezes não esclarecem para os filhos quais são as regras. Por que você está sendo castigado? Às vezes até falam, mas de uma maneira muito superficial. Que nem a criança entendeu, né? Por que então, está ali. Ele está sendo punido, mas ele às vezes nem sabe o porquê. Então, eu acho que falta uma comunicação mais clara. O que a gente traz como uma opção para o castigo? O reforçamento do comportamento que eu quero. Ah, teve uma situação ali frustrante, ele conseguiu se segurar e passou pelaquela situação, eu vou elogiar, vou reforçar. Ah, era uma situação que provavelmente sairia uma briga com o irmão. Não brigou? Eu elogio, eu reforço. Né? Então, a gente usa mais o reforçamento do comportamento correto do que a punição do comportamento indesejado. Lógico que, às vezes, a gente fica sem saída e o castigo entra como uma alternativa. Mas, de novo, eu sempre falo para os pais, você vai cumprir aquele castigo, aquele não, você vai ter pulso para ir até o final. Então, você avalie muito bem o castigo, de repente diminua o tempo do castigo, a intensidade, para que você consiga manter. Colocou um castigo, voltou atrás, geralmente vai dar problema, porque ele está testando o seu limite. Ele vai tentar ver onde ele pode ir do jeito que ele quer. Lógico, viu que exagerou, volte atrás, até peça desculpa, filha, a mãe repensou, vamos fazer assim, assim. Agora, voltar atrás o tempo todo, você vai estar... Vai perdendo a credibilidade e a confiança do filho também, né? Uhum. A gente está falando aqui também bastante aí de pais e mães e tal, mas isso aí também vale para os avós, os tios também, né? Eu não tenho filhos, mas já estou na fase de tio-avô, já tenho 6 sobrinhos netos. E eu passei por todas essas fases porque eu moro com a avó, então eles estão sempre lá. Ter esse cuidado também e respeitar os pedidos dos pais também, não contrariar. Às vezes, o pai brigou comigo, o tio faz isso. Não. Por que ele brigou contigo? Saber conversar ali também, né? Exatamente. Que é uma ajuda mútua de pais e os que estão próximos ali também, né? Exatamente. E sempre eu falo, tentar entender o que essa criança está passando. Porque às vezes essa birra pode ser um sinal também de que algo não está legal. Ah, chegada de um irmão, separação de pais, adaptação na escola. Então, mudou alguma coisa na rotina, é muito importante crianças terem rotina. Elas se sentem seguras. Elas têm uma previsão do que vai acontecer. Mudou alguma coisa na rotina, pode se transformar em birra. Então, é muito importante a gente estar atento. E assim, os avós, né, são aí uma situação a se administrar na educação também. Então, discordou? Chama os pais em particular, chama o avô em particular, a avó, e aí conversa e tenta entrar num consenso. Mas esse respeito é importante dos dois lados, né? Porque senão é como a gente falou, a criança está testando os limites. Ela viu onde é mais fácil, ela vai ceder para o lado mais fácil. E sempre, né, acaba indo para o lado mais fácil, que é o da criança ali, porque você às vezes acaba ficando com dó, tal, então é importante ter esses cuidados. Mas eu quero agradecer, obrigado, Catiele, por vir aqui também. Vocês de casa que de repente querem saber mais sobre esse assunto, a psicologia, como lidar, né, como a gente falou aqui hoje, foi mais falando dos pais ali também, mas se abre um leque aí também, ou mesmo com a Tata, o respeito com a Tata ali, como lidar com os coleguinhas na escola, tem muitos assuntos interessantes aqui também. Então a gente abre esse canal para vocês de casa aí participarem. Vou deixar o Insta também da Catiele. Vocês podem mandar sugestões de pauta para ela, que a gente vai chamar ela novamente aqui, porque o nosso tempo passa tão rápido. Viu quantas dicas importantes que nós passamos aqui nesses 15 minutos. Muito Gratidão. Rápido. Bom retorno. Eu agradeço. Vou deixar lá no meu Insta, assim como eu trouxe o livro para os pais, tem livrinhos para as crianças também, né? Que podem ajudar e muito aí nesses momentos, lendo com as próprias crianças, né? Ensinando elas. Eu vou deixar lá no meu Insta, então, a indicação dos livros, para os pais poderem se munir aí de ferramentas para esse momento. Legal, gratidão, tá, bom retorno aí pro consultório. Obrigada. Bom, agora a gente vai para o intervalo rapidinho, daqui a pouquinho voltamos aí, né, para conferir como foi a inauguração da nova sede da RIC TV, né, regional, na cidade de Cascavel. O intervalo é rapidinho, eu já volto.